Galera do segundo ano, beleza? Aqui é Raul, seu professor de inglês. A gente vai dar uma olhada aqui nesse assunto da unidade 3, orações relativas e pronomes relativos. E a gente vai fazer primeiro um breve resumo dessa primeira parte, as relative clauses e os relative pronouns, tá? Então, o que a gente pôde ver aqui nesse início é o seguinte: a utilização dos pronomes para poder fazer uma alusão a situações, a pessoas, a lugares. Inclusive, aqui nessas primeiras frases, nós temos o seguinte aqui, ó. Malala Yousafzai is the young woman who inspired me most. E aqui nós temos a tradução, né? É a jovem que mais me inspirou. E nós temos a segunda frase, Malala Yousafzai, who's a Pakistani activist for female education, won the Nobel Prize in 2014. Malala Yousafzai, ativista paquistanesa pelos direitos das mulheres à educação, ganhou o Nobel em 2014. O que nós vimos aqui é o seguinte: a primeira faz um destaque à pessoa. Quem me inspirou mais? Foi Malala Yousafzai, né? Ela foi quem mais me inspirou. Na segunda frase, eu já tenho aqui esse who, que significa quem, para fazer uma definição. Estou definido, olha. Malala Yousafzai, quem é ela? Ela é uma ativista paquistanesa pelos direitos das mulheres, a educação, ela venceu o Nobel e tal. Então, é isso que eu faço através dos pronomes. Aqui eu utilizei em questão de definição, na segunda, e na primeira eu fiz uma alusão à pessoa, tá bom? Então, a gente viu também na outra aula o seguinte aqui, sobre os pronomes relativos, o que significam eles, nós vimos questão de uso, e ficou aqui também a importância das vírgulas. A gente bate na tecla que as vírgulas elas têm muita importância numa situação de contexto, principalmente, porque você pode entender algo corretamente ou não, basta ter uma vírgula ou faltar uma. Então, nesses exemplos que a gente pode dar uma olhada, nós temos o seguinte: The buildings which were destroyed by the fire have now been rebuilt. Os prédios que foram destruídos pelo incêndio foram reconstruídos. E apenas o fato de eu colocar uma vírgula aqui já muda totalmente o sentido. The buildings, eu coloco vírgula, which were destroyed by the fire have now been rebuilt. Eu coloquei uma vírgula aqui, obrigatoriamente eu coloco uma vírgula aqui. Por quê? Porque aqui eu estou dando uma definição. Novamente eu estou utilizando a vírgula aqui para definir. Então percebam que esse assunto a gente vai falar muito sobre essa questão de definição, tá bom? Então, o primeiro, eu digo aqui de uma forma um pouco mais ampla, the buildings which were destroyed, os prédios que foram destruídos, tá? Então eu estou sendo mais específico, olha, os prédios que foram destruídos pelo incêndio foram reconstruídos. Quais prédios? Aqueles que foram destruídos pelo incêndio. Só aqueles. Eu estou restringindo a só os prédios que foram destruídos. Ah, professor, mas não tem só os prédios que foram destruídos. Mas é o que a frase passa para a gente. Os prédios que foram destruídos pelo incêndio foram reconstruídos. E aí, quando eu vou para a letra B, eu digo, os prédios foram reconstruídos. É isso que eu estou falando. Os prédios foram reconstruídos. E aí eu já estou colocando num contexto mais geral, porque esse que foram destruídos pelo incêndio, que está entre as vírgulas, eu só estou dando uma informação adicional. Tá? Então, é isso que serve também
para isso que serve a vírgula também. Ajudar a gente a ter um contexto, numa situação que vai pedir um contexto. Na parte de cima, nós temos aqui omissão dos pronomes relativos that, which, who e when. Nos exemplos a seguir, nós temos have you found the keys that you lost? Achou as chaves que você perdeu? Então, nós temos o objeto, the keys, as chaves, e o sujeito, you. Então, eu posso, normalmente, ocultar esse that aqui. Have you found the keys you lost? Você achou as chaves que você perdeu? Não tem problema nenhum. The dress which I bought last month shrank after the first wash. O vestido que eu comprei no mês passado encolheu depois da primeira lavagem. O objeto, the dress, vestido. O sujeito, eu. Então, eu posso ocultar aqui o pronome, normalmente. The dress I bought last month shrank after the first wash. Percebam que sempre há uma proximidade aqui entre o objeto e o sujeito que não permite que mesmo que você tire esse pronome relativo, ele perca o sentido, ele fique estranho, ele soe estranho. Não vai soar estranho. Isso que é importante. Bom? She gave birth to a girl whom she named Elizabeth Catherine. Ela deu à luz uma menina a quem chamou de Elizabeth Catherine. O objeto, a girl. Sujeito, she. Percebam novamente a proximidade entre o objeto e o sujeito, o que me permite tirar o pronome sem maiores danos à frase. Tá? Sobre o whom, é a forma objeto de who. Tá? É usado na linguagem formal e também na escrita, quando o objeto do verbo for uma pessoa. Tá? As pessoas que são falantes nativas do idioma raramente usam o whom, principalmente na forma oral. Tá? Mas é importante a gente saber que whom é o sujeito objeto. Tá? No caso aqui, eu estou me referindo a um objeto que seja uma pessoa. Ok? I did not know the people for whom I would be working. Eu não conhecia as pessoas para as quais ia trabalhar. Então, eu utilizo aqui esse whom também. Nesse sentido, apontar um objeto que seja uma pessoa. Bom? Agora sobre quando o pronome relativo se referir ao objeto da oração, ele vai poder ser omitido se ele se referir ao sujeito virá seguido de um verbo, então não poderá ser omitido. Vou repetir. Quando o pronome relativo se referir ao objeto, poderá ser omitido. Se ele se referir ao sujeito, virá seguido de um verbo. Então, não vai poder ser omitido. Os exemplos. The woman I spoke to this morning is the company CEO. A mulher com quem conversei hoje de manhã é a presidente da empresa. Nós temos aqui a mulher, tá? The woman who arrived early this morning is the CEO. A mulher que chegou hoje cedo é a presidente da empresa. Então, no primeiro caso, percebam que não tem o who. Ele pode ser omitido. Por quê? Porque ele se refere ao objeto do verbo speak e o sujeito é I. Então, o que aconteceu? Eu tirei daqui esse who, ok? Já no segundo caso, o que acontece? Veio seguido de um verbo, tá? Arrived. Então, eu não posso tirar ele daqui. Ele precisa dar uma definição. Por que esse verbo está aqui? Aqui nós temos uma definição. Alguém chegou cedo nessa manhã e é presidente da empresa. Mas quem? A mulher. Então, esse quem precisa estar aqui porque ele é uma pergunta. Ok? Então, gravem bastante isso. Nós temos aqui
a mesma definição. Deixa eu ver aqui outro exemplo para vocês. Bom, vamos para frente. Outros exemplos. The man who was injured in an accident is in hospital. O homem que foi ferido em um acidente está no hospital. The students who arrived early had a chance to speak to the teacher. Os alunos que chegaram cedo conseguiram falar com o professor. Nesses dois exemplos e em outros exemplos em diante, nós temos o quê? Seguido de um verbo. Por exemplo, quando eu digo o seguinte: alguém se machucou, alguém se feriu no acidente e está no hospital. Aí você vai me perguntar, tá, mas quem foi? Então, esse quem da pergunta, ele vai estar aqui implícito, porque eu tenho essa informação e eu preciso definir a quem pertence essa informação. Então, quem vai fazer referência aqui? The man. Tá? Para isso, para ele não sumir daqui, eu vou precisar ter esse verbo aqui. Vou precisar ter um verbo seguindo. Tá? The students who arrived. Os estudantes que chegaram. O verbo chegar vai ter que estar aqui. E eu assim mantenho o who. Tá bom? Da mesma forma com os pronomes seguintes. Então, gente, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido. A gente vai dar continuidade mais tarde. Vai ter questões de texto também para responder. Tem as atividades. Eu espero que vocês tenham se atentado bastante a essa questão da aula. Se vocês entenderam, ótimo. Alguma dúvida, vocês podem me perguntar a qualquer momento, que estamos aqui para resolver as dúvidas de vocês, tá bom? Então, até a próxima aula.